João capítulo 21. Versículo 15. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui. Nós vamos projetar. As crianças podem ir com a tia Lola. Crianças, vocês querem ir para o departamento infantil hoje? Vixe, olha lá. Pronto. As crianças podem ir para o departamento infantil. Bênção. Vamos lá, gente. João 21, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele era o discípulo que não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém? Você pode levantar as mãos? Você pode me abençoar e abençoar esse culto, por favor? Papai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em comunhão, de congregarmos. Jesus, que a tua presença seja tão forte aqui nessa noite, Pai, a ponto de nenhuma obra do inferno prevalecer, Senhor. Tudo aquilo que tem perturbado, roubado a paz, tudo aquilo que quer nos tirar do foco, eu oro para que o Senhor nos limpe nessa noite. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui hoje cansadas, outros entraram preocupados, outros tristes. Tu conheces, Pai. Cada um aqui o Senhor conhece nos detalhes. E eu confio que foi o Senhor que nos trouxe aqui. E se o Senhor nos trouxe, há uma mesa preparada para cada um. Que todos possam se alimentar hoje da tua presença. Unge, Pai, unge a minha vida, unge esse lugar, para que nós possamos repartir o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Esse texto de João 21. Ô Vini, está dando uns estouros aqui no som aqui. É aí? Não? Aqui no retorno. Pode ter algum cabo aqui que está solto. Esse texto de João 21 fala daquela reconciliação de Pedro com Jesus. E por que uma reconciliação? Porque Pedro tinha negado Jesus no momento mais crucial, que era o momento da crucificação. Pedro, que já se achava um cara pronto, ele acaba negando a Cristo.
E aí depois da ressurreição, Jesus ele vai aparecendo, ele aparece algumas vezes. E essa aqui é a última vez que Jesus aparece depois de ressurreto. E o texto fala que eles tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram pescar. Aí Jesus aparece e diz a eles, lance a rede à direita do barco. E eles fizeram uma grande pesca. E aí fizeram um churrasco ali na praia e estava uma alegria muito grande. Quando de repente Jesus chama Pedro para conversar. Eu acho que Pedro achou que aquela conversa não ia existir. Mas era necessária aquela conversa. Porque era uma conversa para o bem de Pedro. Não que Jesus não queria tirar a forra aquela situação. Jesus não queria envergonhar Pedro, porque Jesus já tinha avisado que Pedro ia negá-lo. E isso aqui é tema para outra pregação. Mas aqui nesse momento, Jesus ele chama Pedro, e por 3 vezes Jesus faz uma simples pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde a mesma coisa 3 vezes: tu sabes que te amo. E as 3 vezes Jesus também fala para ele a mesma coisa: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida deles para mim. Se você me ama, cuida dessas ovelhas. Então 3 vezes Jesus fala para ele a mesma coisa. Por que será que Jesus foi tão repetitivo, gente? É porque Jesus ele conhece os filhos dele, né? E ele conhece o nosso grau de atenção para tudo que ele fala. Quem aqui você conhece alguém que se você não falar para ela umas 10 vezes, ela não ouve ou não entende o que você está falando? Já conheceram alguém assim já? Ah, não precisa apontar, é só... Então, Jesus por 3 vezes fala o que Pedro tinha que fazer. Diga assim comigo: Jesus, me fale nessa noite, de novo, o que eu tenho que fazer. Jesus fala 1, Jesus fala 2, Jesus fala 3. E as 3 coisas que Jesus fala, aliás, as 3 vezes era a mesma coisa. Só que Jesus ele reforça a informação, porque aquela informação era a vida de Pedro. Aquela informação, ela continha a missão de Pedro. Gente, a nossa vida, ela se mistura com a nossa missão. Eu sei que eu sou um filho de Deus, mas a minha vida, por exemplo, ela passa pelo pastoreio. Se eu me desalinhar da minha missão, eu estou desalinhando da minha vida. Eu estou desalinhando daquilo que eu fui criado para ser e para fazer. E se eu desalinhar da minha missão, eu estou desalinhado do coração de Jesus. Então Jesus queria saber: você me ama? Porque se você me ama, você vai querer saber o que eu tenho no meu coração para você. Você me ama mesmo, Pedro? Então, se você me ama, eu vou te dar uma missão. Aí Jesus ouve a resposta: Senhor, eu te amo. Aí eles andam mais um pouquinho. Jesus faz o quê? Pedro, você me ama mesmo? Já era a 2ª vez. Eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. E aí na 3ª vez, Jesus quer confirmar o coração de Pedro. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Porque eu tenho para você uma missão. Eu tenho um presente para você. Eu tenho uma missão, a missão do coração do Pai eu vou entregar para você. Mas você só vai conseguir se você me amar. Veja bem, gente. Se nós simplesmente não amarmos a Jesus, nós também não vamos encontrar o nosso destino.
O nosso destino, ele é revelado quando o nosso coração se alinha com o coração dele. Por isso que amar Jesus só nos faz bem. Uma pessoa que ama Cristo, ela vai receber o destino dela, a missão dela. Gente, quando você recebe de Deus uma missão, você nunca mais anda perdido. Porque a sua vida vai andar onde ela tem que andar. Você vai fazer o que tem que fazer. Não é muito ruim quando a gente passa a vida ou um tempo dedicando e fazendo coisas que não deveria ter feito? Você fala, meu Deus, mas eu gastei um tempão fazendo isso. Eu fico vendo isso, por exemplo, em pessoas que foram 5 anos para a faculdade e não gostam do que estudou. Meu Deus, você ficou 5 anos. Você enfrentou São Paulo. Você enfrentou trânsito. Você fez prova. Você gastou dinheiro. E fez uma faculdade que não faz sentido. Por quê? Porque a gente acha que essas coisas não têm a ver com Jesus. Mas eu vou pedir para Jesus a faculdade que eu devo fazer? Querido, não só a faculdade. Nós deveríamos buscar tudo nele. Porque se eu não busco nele, eu não sei qual é a minha missão. E eu posso me meter numa missão errada. Num relacionamento errado, num trabalho errado, vai estudar coisas que não deveria gastar tempo, e aí quando chega no final daquele ciclo, a pessoa fala, por que que eu fiz isso? Nós fizemos por quê? Porque nós não fomos buscar no coração de Jesus a nossa missão. Nessa noite você vai buscar no coração de Jesus qual é a tua missão. Eu não sei o quanto você está desorientado, eu também já andei muito desorientado. Eu não sei o quanto você está perdido em alguma situação. Eu só sei de uma coisa, você vai dizer, Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero aquilo que está no teu coração. E pode ter certeza, Ele vai revelar a tua missão. Amém? Diga, Jesus, qual é a minha missão? Aleluia. Pedro, ele sabia disso, nesse caso, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu creio que ele foi entender lá no futuro. Mas aqui, esse diálogo, olha, Jesus vai te falar muita coisa na tua vida. Mas tem algumas coisas que Ele vai te falar que são chaves para a tua caminhada. Amém? Tem uns 2 ou 3 diálogos que Ele vai ter com você na história da tua vida. Só que esses 2 ou 3 diálogos, você tem que fazer o quê? É a minha vida. Eu vou dar um exemplo para você. Todo mundo aqui já ouviu minha história da Selma 500 vezes. Mas como é a minha história, não tenho história outra para contar, eu tenho que contar só a minha. Eu tinha 15 anos de idade. Eu olhei a Selma e eu ouvi Deus me falando, você vai casar com ela. Pronto. Não tem outra. Aquele diálogo, ele foi o quê? Um destino para a minha vida. Aí eu aceitei Jesus, eu tinha 20 anos. No final de culto, a igreja era muito grande, a igreja que a gente se converteu, tinha muita gente. Só trocar aqui. E aí no final de culto, o bispo da igreja passou por trás de mim e bateu no meu ombro. Eu até virei, achei que era alguém brincando comigo. Ele olhou para mim e falou assim, o ministério da palavra.
Eu ouvi aquilo, eu fiquei assustado. Eu não tinha muito tempo de convertido. E aí eu fui atrás dele. Foi? Voltou? Voltou. Eu fui atrás dele, ele estava já entrando no carro dele para ir embora, final de culto. Eu falei, bispo, o que significa isso que você falou? Ele olhou para mim e falou assim, eu não falei nada, entrou no carro e foi embora. Foi o diálogo mais doido que eu já tive até hoje. A pessoa acaba de me entregar uma profecia, é como se não fosse ele. É como se Deus tivesse tomado a boca dele emprestada, liberou na minha vida, a palavra não era para outra pessoa, não era nem para ele, a palavra era para mim. Então naquele momento eu já entendi que eu tinha um ministério, e o meu ministério era com a pregação da palavra, eu tinha que me dedicar à palavra. Tanto que eu não faço muitas coisas na igreja, irmão. Deus me deu um chamado para falar. Eu fui chamado para o ministério da palavra, para ensinar a palavra. Então tem diálogos de Deus com a gente, que se você não pega aquilo na hora, a distração vai levar embora. E aí você não lembra mais, talvez, e se perde da tua missão. Olha o que acontece com Pedro, e eu preciso refletir com você aqui no texto. Põe no versículo 20, por favor. João 21, 20. Fala para quem está do teu lado, não caia na distração. Para não perder a missão. Diga, eu não vou cair na distração para não perder a minha missão. Amém? A tua missão é muito linda. Vamos lá. Jesus tinha acabado de ter o diálogo da vida de Pedro. O diálogo mais importante da vida dele. Mal tinha acabado a conversa, olha o que acontece. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse? João. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. Segura aqui esse versículo. Jesus está conversando com ele aqui. A conversa mais séria. Jesus acaba de dar uma missão para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei você. Eu ficaria desesperado com essa missão. Eu falaria, Jesus... Não, Jesus, o senhor está brincando. Eu vou cuidar de tudo que o senhor cuida. Vou cuidar desse povo, dessa galera das ovelhas. Jesus, eu já ia, primeiro que eu ia me ajoelhar no pé dele, pedir para ele me ajudar, me ensinar. Porque é uma missão absurda a missão de Pedro. Mas olha o que ele faz. Voltando-se, viu que também João ia seguindo. Aí ele tira o foco do diálogo mais importante, da missão dele, para olhar para João. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você, como é que eu saio da minha missão? Diga assim, eu não posso voltar atrás. O problema de Pedro é que ao invés de continuar andando, olhando para frente, o que ele me faz? Ele se volta e olha para trás. No que ele olha para trás, ele se envolve com um assunto que ele não deveria se envolver, que a gente vai falar mais aqui na frente. Como é que a gente sai da nossa missão? Da obra de Deus na nossa vida? Quando a gente comete aquele erro da mulher de Ló, que Deus falou o quê? Sai de Sodoma e não olha para trás, porque agora eu estou te dando uma missão. Você que está aqui, presta atenção. Muitas coisas na tua vida vão querer que você fique olhando para trás. Às vezes você está enfrentando um desafio novo, e a primeira coisa que vem é aquela lembrança do que aconteceu. Gente,
o que aconteceu, já aconteceu. Você tem que se preocupar agora, não em dar errado de novo, não em fracassar. Você tem que se preocupar na missão que Deus colocou na tua mão. Pare de olhar para trás. Amém? Diga, eu vou parar de olhar para trás. Então diga, a missão se perde na distração, olhando para trás. Quantas coisas Deus já está nos falando faz tempo, mas nós perdemos a direção porque olhando para trás, olhando aquilo que aconteceu, olhando o que já deu errado. Gente, enquanto você ficar olhando o que deu errado, você não vai fazer o certo. Ah, eu não quero ter família por causa da frustração que eu tive com a minha família. Querido, acorda. Se a tua família foi toda errada, a tua missão agora é construir uma certa. Sabe o que eu vejo? Eu vejo homens e mulheres também, mas eu vou citar os homens. Homens que tiveram problema com o pai. Ah, meu pai foi horrível, meu pai não me amou, meu pai me abandonou, e o cara está traumatizado. No dia que ele tem um filho, sabe o que ele faz? Igualzinho. A mesma coisa que o pai fez com ele, ele reproduz no filho. Eu, sinceramente, irmão, eu não consigo entender isso. Por quê? Tudo que eu sofri, eu não quero que meus filhos sofram. Naquilo que a minha família sofreu, eu não quero agora, a minha missão é olhar para frente e construir uma nova história. Eu não quero que a minha família sofra isso. E aí você fala, mas eu não consigo fazer. Nós não conseguimos fazer por quê? Porque nós ainda estamos feridos. A cura de Pedro qual foi? A cura de Pedro foi aquele diálogo ali naquela praia. Porque naquela praia ele teve o encontro com o amor de Jesus. Se nós já sofremos, e sofremos, eu sei que sofremos. A cura está em Cristo, gente. Amém? Quem não tem aqui uma história ruim para contar? Quem não tem? Quem aqui foi encontrado por Jesus? Sabe por que eu sei da sua vida? Eu sei que Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Então, se Ele me alcançou, e se Ele te alcançou, é porque nós estávamos doentes. Nós não estamos aqui numa reunião de gente perfeita. Nós estamos numa reunião de homens imperfeitos que encontraram o coração de Jesus. E no coração de Jesus há um destino para a nossa vida. Não há mais razão para ficar olhando para trás. Diga assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Caminho para aquelas que estão adiante de mim. Amém? Sabe o que tem para o teu futuro? Tem uma missão maravilhosa para você cumprir. Amém? Vai ser o marido que Deus deseja, vai ser a mãe que Deus deseja, vai ser o pai, vai ser o empresário, vai ser o pastor, vai ser o pregador da palavra. Eu não sei qual é a tua missão, eu só sei que ela é maravilhosa. Amém? Em segundo lugar, vamos para o versículo 21. Passa. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus. O que ele perguntou? E quanto a este? Ah, meu Deus do céu. Olha como a gente sai da nossa missão. Diga assim, a missão se perde ao cuidar da vida alheia. Fala para quem está do teu lado assim, com muito amor. Fala assim, com muito amor, vai cuidar da tua vida.
Cuidar da minha vida não é cuidar da minha vida nessa conotação de isolamento, cada um por si. Não é cada um por si. Mas naquele momento, Pedro estava entrando numa alçada que não era dele. E Jesus teve que dar um corte nele. Um corte bem forte. Por quê? Jesus está tendo a conversa mais séria da vida dele. E ele para a conversa para saber da vida do outro. Sabe o que isso revela? É que no coração de Pedro tinha uma insegurança, ele se comparava com João. Talvez ele queria saber, Jesus, eu apacento as ovelhas, mas João vai fazer o quê? Qualquer semelhança, mera coincidência. Nós somos assim. Nos distraímos da nossa missão porque estamos olhando a obra de Deus na vida do outro. E aí eu quero comparar se a minha vida está boa, se está ruim. Por que Deus está fazendo mais pelo outro e não está fazendo tanto comigo? É que o outro está sendo mais abençoado do que eu. Gente, cada um tem um tempo com Deus. Às vezes a gente acha, porque uma pessoa está super bem, é porque ela fez coisas para agradar muito a Deus, e eu que estou passando por uma luta, não estou conseguindo agradar a Deus. Ouça uma coisa, irmão. O nosso modelo de agradar a Deus é muito errado. Deus não é como a gente. Às vezes a gente acha que se a gente fizer muitas coisas, nós vamos agradar mais a Deus. Gente, o que nós podemos dar para Deus que Ele não tem? A única coisa que Jesus pediu para Pedro foi o quê? Tu me amas? Eu quero teu coração. Nessa noite, o quanto que Jesus tem do nosso coração. A gente não agrada a Ele com a nossa perfeição. Você tem que descobrir o que eu posso fazer para alegrar o coração de Deus. Eu quero ser um filho que alegra o coração do Pai. Então não se compare com ninguém, irmão. Isso vai dar muito ruim. E não ache que a vida do outro é um termômetro para a tua vida, porque não é. A vida tem estações. E às vezes quando você vê uma pessoa muito abençoada, aquela pessoa que está vivendo a melhor fase da vida dela, e quando você olha para você, querido, 1000 são abençoados ao meu lado, 10.000 à minha direita, só eu não sou atingido. Quando você estiver numa fase bem difícil, e aí você vai olhar para o outro, e vai querer saber por que ele está mais abençoado que você. Gente, isso é uma cilada para sair da missão de Deus na nossa vida. Porque às vezes naquele momento mais difícil da nossa vida, faz parte do que Deus está escrevendo na nossa história. Faz parte. Só que o nosso coração vai querer o quê? Ficar olhando para trás para ver se João está mais abençoado do que eu. Em terceiro lugar, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Gente, eu consigo imaginar Jesus aumentando o tom de voz aqui.
Imagine, nós estamos aqui conversando, a coisa mais séria. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aí no meio da conversa, você fala assim, mas Jesus, e João? Aí Jesus olha para ele e fala assim, se eu quero que ele fique aqui, permaneça, o que te importa, Pedro? Vai cuidar da tua vida, rapaz. Eu estou falando a coisa mais séria com você. Então, o que eu entendo aqui é que Pedro precisava daquela exortação para acordar. Então ouça isso. A missão, ela se perde quando nós não aceitamos a correção pastoral. Jesus estava como um pastor, alinhando o coração da ovelha. E naquele momento era necessário o quê? Uma exortação. Nós estamos vivendo dias e uma geração que não aceita exortação. Então toda hora nós temos que buscar uma palavra boa, uma palavra agradável. E não entendemos que há amor na correção. E quando você não é exortado, e quando eu não sou exortado, nós permanecemos no erro que nos distancia da nossa missão. Jesus na hora fez o quê? Cortou a conversa. E Pedro precisou fazer o quê? Aceitar aquela correção pastoral. Deixa eu te dar um conselho. Procure ser corrigido. Peça para alguém te corrigir. Procure uma pessoa de Deus. Procure uma pessoa que tem o Espírito Santo. E diga para ela, me fala a verdade. Não me poupe. Eu preciso ouvir a verdade. Eu te garanto, irmão, vai doer pra caramba. Porque nós precisamos nesses dias ouvir coisas que a gente não está querendo ouvir. Todos nós que estamos aqui, nós temos que ouvir que nós somos vaidosos, egoístas, desafetuosos. E nós precisamos de alguém de Deus para nos falar. Porque se ninguém nos falar, e se nós não formos corrigidos, nós vamos nos perder da nossa missão. É como se Jesus tivesse que pôr o dedo no nariz de Pedro e falar, acorda rapaz, você está de brincadeira? Eu estou te salvando. Você ia perder o teu destino. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, eu fiquei meia hora sepultado, você já pegou os seus amigos e voltou a pescar. Você não está vendo que eu vim te salvar, cara? Então eu vou te falar a real. A real é que você é um intrometido. A real é que você está mais preocupado, você tem inveja de João. Jesus não disse isso no texto, tá? Isso aqui é a minha interpretação. Mas eu quero contextualizar para a gente não se perder. Então tem dias que nós temos que desmascarar a inveja. Esse comportamento teu que você está dizendo que é espiritual e que você não está bem, sabe o que tem atrás dele? Inveja. E nós precisamos de alguém para falar para a gente. Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. Não, imagina, não é, eu vou te falar a verdade, da parte de Deus. Como um servo de Deus, eu quero te ajudar. Você vai perder o teu destino, sabe por quê? Você é preguiçoso. Você é vaidoso.
Você é orgulhoso. Gente, alguém tem que pôr o dedo no nosso nariz e falar a verdade para a gente. Senão nós vamos nos perder. Ouça o que eu estou te falando. Se ninguém colocar o dedo no nosso nariz e falar, assim diz o Senhor, já nos perdemos. Então, deixa eu te dar um conselho. Antes de você ter que antes de alguém te corrigir, por que você já não tem um coração humilde e põe tua vida para alguém corrigir? Entrega na mão de alguém, de um servo de Deus, uma serva de Deus. A igreja está cheia de homens e mulheres de Deus. Procure uma pessoa cheia do Espírito Santo e entrega para ela e fala assim: pode me falar a verdade que eu vou continuar te amando. Olha o que você está pedindo. Eu vou falar. Pode falar. Eu confio em você. Eu confio que Deus vai te usar para me alinhar. Nós precisamos disso, gente. O fato de vocês congregarem aqui na igreja não significa que todo mundo é pastoreado. Pastoreio é andar junto. É você ter alguém de Deus te liderando, te ajudando, conhece suas mazelas, te conhece. O meu pastor, ele tem que conhecer o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. Ele me conhece. E eu não estou fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu quero uma pessoa, e pode ter certeza, Deus já colocou essas pessoas perto de você, para te falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade é saudável. Então eu tô aqui implorando para você. Peça para alguém te corrigir. Peça para alguém te corrigir. Peça para alguém falar. E sabe o que e olha o que eu vou te falar. Essa pessoa não vai querer te falar. Sabe por que ela não vai querer te falar? Porque ela vai ficar com medo da tua reação. Eu estou falando porque hoje tem algumas pessoas que eu tenho dificuldade para corrigir elas. Porque conhecendo ela, quando ela ouvir o que eu tenho para falar para ela, vai dar ruim. Ela não tem um coração humilde para ouvir a verdade. Então eu não falo. Entendeu? Eu não falo. Eu oro, eu falo, Jesus, ela vai quebrar a cara, mas ajuda ela, tem misericórdia. Porque Jesus, ele só pôde falar para Pedro, porque Pedro confessou amor primeiro. Você me ama? Você me ama. Então eu vou te falar a verdade. E a verdade, ela nos cura, ela desmascara o nosso coração. Irmãos, nós somos especialistas em criar coisas e que a gente está precisando desmascarar. Emoções, uma espiritualidade. Às vezes parece até que nós somos anjos, né? Somos os mais... Somos nada, irmão. O Christian do culto de domingo, querido, se eu não buscar a Deus hoje, já foi o culto de domingo. Eu estou todo dia precisando da presença de Deus, e da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Amém, gente? E se você entender o que eu estou te falando com amor, vai ser maravilhoso isso na tua vida. Vai ser maravilhoso. Porque vai alinhar sempre o teu coração. E uma coisa, não busque a verdade lá fora. Sabe por quê? É só dentro de casa que a gente conhece as pessoas. As pessoas lá de fora, elas conhecem as nossas coisas boas.
Por isso que às vezes, Jesus disse que o profeta de casa não tem honra. Sabe por quê? Porque dentro de casa, a Selma sabe quem é o Christian. Lá na minha casa não tem bispo. Ela me conhece, ela sabe as minhas mazelas. Então não tem máscara. E se você quer ser tratado, irmão, é na tua igreja. Com os irmãos que te conhecem. Que conhecem tuas coisas boas e as tuas coisas ruins. E aqui, todo mundo que está aqui nessa igreja hoje, tem coisa boa e coisa ruim. Só que as pessoas lá de fora conhecem as nossas coisas boas. Então elas jogam a gente lá em cima. Então lá fora nós somos... Né? Por isso que tem gente que quando se desvia, vai para o mundo, fica encantado. Ai, as pessoas do mundo são mais amorosas que as da igreja. Isso, até eles te conhecerem. Até o dia que eles souberem que você é normal. Que tem dia que você está triste. Tem dia que você está nervoso. Tem dia que você está mal-humorado. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Quem aqui fica mal-humorado de vez em quando? De vez em sempre. Quem aqui tem dia que não quer conversar com ninguém? É tudo gente normal. Tem anjo aqui não, aqui é ser humano. Só que é o seguinte, lá eles vão celebrar nossas virtudes. E dentro de casa, nós amamos virtudes e defeitos. Nós nos amamos, mesmo com defeito. Então dentro de casa, que às vezes a gente está querendo honra e não tem, nós não precisamos de honra dentro de casa, nós precisamos de amor dentro de casa. Amém? Suportai uns aos outros em amor. Pegou isso ou não? Então procure dentro da tua casa ouvir a verdade. É onde mais dói, irmão. Às vezes o cara lá fora, ele arrebentou, bateu meta. Na empresa ele é o extraordinário. Na hora que ele chega em casa, a mulher dele pega a agulha e fura o balão. Querido, você bateu meta lá fora, mas aqui você não recolheu lixo. Você não me levou na minha mãe. Ah, você é bonzão para os lá de fora. E aqui, e aqui, e aqui, e dentro de casa? Aí o cara lá fora, ele está arrebentando, mas dentro de casa, ele não tem honra. Porque dentro de casa a gente tem amor. Amém? Diga, eu não vou me perder da minha missão. Fala para quem está do teu lado, será que é você que Deus vai usar? Para me falar a verdade? E para terminar, a missão se perde quando não seguimos Jesus de perto. Gente, se Jesus estava conversando com Pedro, o que João estava fazendo atrás, seguindo os dois? Porque Jesus estava na frente conversando. E João estava onde? Onde que João estava? Atrás. Quem está atrás está fazendo o quê? Seguindo. Quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. João estava onde? Jesus carregando a cruz, João estava onde? Seguindo. Seguindo. Seguindo no dia bom, seguindo no dia ruim. E Pedro estava onde? Oh, você não é aquele que estava com Cristo? Ele, eu? Não, que passa?
Não. Na hora ele já deu uma esquivada, já saiu fora 3 vezes, negando. Por quê? Quando eu não estou seguindo, eu vou me perder da missão. E Jesus falou para ele: o que te importa a vida do outro? Quanto a ti, segue-me. Se você quer encontrar o teu destino, quem você está seguindo? Quais são as vozes que mais falam alto no teu coração? Querido, você vai se converter no dia que a única voz que se importar para você for a voz de Jesus. No dia que você acordar de manhã e falar: Jesus, conduz a minha vida. Jesus, eu não quero nada que não venha de ti. Jesus, guie os meus passos, porque eu vou te seguir. Me mostra o que eu tenho que fazer. Se a voz de Jesus não é a mais importante, outra voz vai te levar embora. A voz do medo, a voz das coisas materiais, a voz do que os homens estão querendo que você faça. E ainda que essas vozes sejam muito fortes, continue seguindo a cruz de Cristo, porque você vai encontrar a tua missão. Quando Jesus estava lá no final da crucificação, Jesus olha para Maria, mãe dele, e para João, que estavam aos pés da cruz. E Jesus fala para João: João, eis aí a tua mãe. Ou seja, cuida dela para mim. Porque quem está seguindo vai ouvir a voz da sua missão. Querido, todos os dias vão aparecer milhares de coisas para você fazer. Todos os dias tem um arrasta para cima, né? Vem fazer isso, seja isso. Vai para onde? Seja, faça. E todo dia a gente fica com a cabeça confusa. O que eu tenho que fazer da minha vida? Para onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Se você estiver buscando a Cristo, pode ter certeza, na cruz de Cristo tem destino para a tua vida. E você vai ficar em paz com a tua vida. Querido, eu sei que tem muita gente fazendo muitas coisas mais extraordinárias do que eu sei disso. Mas eu estou em paz, sabe por quê? Eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu não quero a vida do outro. Eu não quero o resultado do outro. Eu quero o meu resultado. João não foi perguntar: ah, Jesus, é assim, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu cuido da véia. Eu que fiquei aqui. Eu que te honrei. Eu que estou nessa igreja desde o começo. Pedro é o bambambam. E eu cuido de Maria. Por isso você está na cruz. Não sabe honrar os seus amigos. Algumas pessoas fariam isso com certeza. João não fez. Eu vou cuidar de Maria. Chá comigo. Eu quero a minha missão. João não estava preocupado com a missão de Pedro. A missão de Pedro era de Pedro. A missão de João, a missão de João. A missão do Christian é do Christian. A sua missão é sua missão. Nós deveríamos fazer o quê? Um colaborar com a missão do outro. Ô irmão, tua missão é linda, vou te ajudar, cara. Conta comigo. No dia que você estiver desanimado, eu vou estar aqui do teu lado para te apoiar. Mas não tem uma disputa de quem é mais. Tem uma alegria, uma satisfação em cada um cumprir a sua missão. Amém, gente?
Então nessa noite eu quero recomendar, busque o coração de Jesus. Ele tem uma missão linda ainda para você cumprir. Ele vai revelar isso ao teu coração. Não olhe para trás, não se preocupe com o resultado do outro. Aceite exortação. Hoje, ainda hoje, peça para Deus e fale assim: Senhor, quem é a pessoa que vai me corrigir? Eu não quero um pastor, uma pastora para alisar a minha deformação. Eu preciso de alguém que me fale a verdade. Quem é essa pessoa? Peça para Deus. Vai te ajudar, gente. Nós precisamos. Amém? Para a gente não passar uma vida e chegar no final das contas não cumprir o que tinha que cumprir. Eu não vou viver isso em nome de Jesus. Sabe qual é a minha meta de vida? A minha meta de vida é no dia que eu encontrar com Ele, Ele vai olhar para mim e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele vai dizer: entra para a minha direita, onde estão as ovelhas. Já pensou chegar no dia, no grande dia, diante dele, e ouvir: servo mau e negligente, você não cumpriu a missão. Mas como, Jesus? Eu fiz muita coisa. Você fez muita coisa que você quis fazer. Você só não fez o que eu te pedi para fazer. Já pensou? João encontrando com Jesus na glória, e Jesus dizendo, e João: Jesus, olha o que eu fiz. E Jesus ia dizer: mas eu só pedi para você cuidar de Maria. Não, Jesus, mas eu fiz muita coisa, mas você não cuidou dela. Você não honrou teu pai e tua mãe. Você honrou todo mundo, mas você não honrou pai e mãe. Que dia triste será, onde muita gente vai dar conta de coisas que Ele não mandou fazer. Então, o nosso trabalho hoje é olhar para o coração de Jesus e dizer: Jesus, qual a minha missão? E pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, não deixa eu sair disso, me ajuda. Espírito Santo, se eu começar a fazer alguma coisa que não é de Deus, faz dar errado. Eu quero que tudo que eu empreender, que não seja a vontade de Deus, eu quero que dê errado. Eu não quero ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Porque se você tiver sucesso numa vida que Deus não tem para você, não é sucesso, é fracasso. Quantas pessoas hoje talvez viraram artistas, estão famosos, e Deus falou para ele: cara, eu não queria que você fosse artista, eu queria que você estivesse me adorando. Mas a pessoa pega um dom que ela tem aqui. Por isso que você vê, querida, a maioria dos artistas que estão aí fora aprenderam tudo na igreja. Aprenderam a cantar na igreja, aprenderam a tocar na igreja. Mas eles pegaram o dom que era para o Senhor e levaram para onde? Para o mundo, cara. E estão ganhando dinheiro, estão andando de Porsche, estão morando em mansões. Aí coloca aqueles cordão de ouro, brega pra caramba. Desculpa se alguém está usando, perdão. Coisa feia. Ostentação medíocre. E era para estar aqui. Só isso. Com 3 seguidores no Instagram. Sua mãe, sua avó e sua tia. Mas a gente quer mais, a gente quer. Não queira a vida que Deus não tem para você, isso vai dar ruim. Eu quero casar.
Espera, vai casar com a pessoa certa, na hora certa, fica calmo. Fica de boa. Desfruta da jornada com Ele. Talvez hoje você ficou com a tua cabeça fritando tanto que você não curtiu o dia de hoje. Eu estava fazendo hoje o Atalaias do meio-dia. Para quem não sabe, eu faço uma live todo dia ao meio-dia de oração. Eu estava lá fazendo a minha live de oração, de repente chega a princesa Malu, minha neta de 6 meses. Ganhei o dia. Eu percebi no olhar dela que ela disse: vovô, te amo. Eu percebi. Desfrute a jornada. Curta o seu dia. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé.